Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. E aqui no verso 22 nos é dito: ouviram-no, ouviram Paulo, até essa palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Que palavra foi essa? Ainda bem que os sermões ficam gravados na internet, né? Eu vou pedir dever de casa, né, Maria Helena? Dever de casa, todo mundo assistir a última pregação da live de quarta-feira. Exatamente a última palavra do verso anterior, porque Paulo estava fazendo o seu discurso, e nesse seu discurso de defesa, ele estava contando um testemunho incrível, só registrado aqui no capítulo 22 de Atos. Quando ele diz para todos o seguinte: Jesus apareceu na minha frente. Eu estava no templo de Jerusalém e Jesus apareceu na minha frente, irmãos. E ele disse, dentre outras coisas, ele disse: vai, Paulo, está aí no verso 21, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E quando ele falou essa palavra, aos gentios, começaram a gritar: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Verso 23, ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque ele vinha sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandou trazer Paulo, apresentou-o então perante eles. Esse é o nosso texto. Queridos, pela graça de nosso bom Deus, nós chegamos aqui ao final do capítulo 22. Quando o discurso de Paulo, para defender-se aqui das falsas acusações contra ele, como nós vimos aí logo no verso 22, esse discurso foi bruscamente interrompido com pedidos de morte ao apóstolo. Pastor, mas o que ele falou de tão grave assim? Será que só foi essa palavra gentio? Do que tratava esse discurso? E aí eu vou fazer aqui um pequeniníssimo resumo do discurso de Paulo. Logo no início de seu discurso, Paulo se apresenta como judeu. Olha, eu sou judeu. Para tirar qualquer dúvida dos judeus ali de Jerusalém, de que ele era um qualquer a se intrometer nas coisas concernentes à lei, ao templo. Então, para tirar esta dúvida, ele diz: olha, eu sou judeu. É o que ele faz aí no início do seu discurso. E aí em seguida, queridos, ele começa a contar um pouco da sua história de conversão. Quando ele se apresenta, primeiramente ele começa a contar a sua história e depois a história de conversão. Na sua história, ele começa a dizer o seguinte: olha, logo quando criança, eu vim para Jerusalém e fui criado em Jerusalém.
E estando aqui em Jerusalém, eu fui aluno de Gamaliel, do grande rabino Gamaliel, que caracterizava-se por uma paixão e um apego incrível à lei. Então, quando ele diz isso, eu era aluno de Gamaliel, ele estava dizendo o seguinte: se eu sou aluno de Gamaliel, é claro que ele me ensinou o devido apego, o devido zelo à lei. Justamente porque que ele enfatiza isso em seu discurso? Porque ele estava sendo acusado de estar pregando contrariamente à lei de Moisés. Feito isso, ele começa aqui na última parte, a partir do verso 24, a contar-lhe o seu testemunho pessoal de conversão. E que relevância tem isso? Tem toda a relevância. Porque no seu testemunho pessoal de conversão, ele disse assim: olha, eu perseguia os cristãos. E vocês sabem por que eu perseguia? Prendi muitos, consenti com a morte de tantos outros, fui responsável diretamente por muitos outros cristãos. Vocês sabem por que eu persegui? Ele quis dizer o seguinte: porque eu era zeloso da lei, assim como vocês estão dizendo que são, e por isso me acusam. Então, neste seu testemunho de conversão, ele está querendo mais ou menos dizer o seguinte: eu era ignorante, procurando matar cristãos. Ele queria comparar, mais ou menos dizendo assim: vocês estão sendo ignorantes igual eu era, porque agora vocês querem me matar, sendo eu cristão convicto. Não sou um herege, não sou uma ameaça, eu sou o irmão de vocês, confesso a Cristo como meu Senhor, assim como vocês confessam a Cristo. Lembrando que este público aqui, estes judeus que estavam querendo matá-lo, eram em sua maioria cristãos convertidos, como Tiago havia dito a Paulo lá no capítulo anterior, quando falou assim: Paulo, você está vindo contar que em toda a Ásia as pessoas, gentios, se converteram ao Evangelho. Eu quero dizer uma coisa para você, Paulo: aqui em Jerusalém, milhares de judeus converteram-se ao Evangelho. Então o que Paulo faz aqui? Ele compara: assim como eu fui um ignorante perseguindo cristãos, vocês estão sendo agora também. Só que na nossa última reflexão, eu falei que ainda que ele fizesse essa comparação, ainda assim havia uma diferença gritante entre a ignorância de Paulo e a ignorância desses judeus. Quem lembra? Mas não vão lembrar nunca. Duvido que vocês vão lembrar. Qual era a diferença gritante entre a ignorância de Paulo em perseguir os cristãos e a ignorância desses judeus crentes em perseguir Paulo? E Paulo faz questão de dizer isso, quando ele está apresentando o seu testemunho de conversão. A diferença gritante é que eu perseguia os cristãos porque eu não conhecia a revelação de Jesus como Cristo. Tanto é que, a caminho de Damasco, indo buscar prisioneiros, prender cristãos, uma luz brilhante, não foi isso que aconteceu? Uma luz brilhante veio sobre mim, e eu fiquei cego. E uma voz de autoridade, no meio desta luz brilhante, falou comigo. E eu falei assim: quem és tu, Senhor? E o que essa voz respondeu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então veja, Paulo não tinha noção de que ele perseguia o Cristo. Perceba a diferença. A ignorância de Paulo se dava porque ele não conhecia Cristo. Aqui, queridos, aqui estes eram convertidos ao Evangelho e queriam matar a Paulo. Ao tentarem matar Paulo, na verdade, eles estavam demonstrando a hipocrisia daquilo que eles diziam ser zelosos da lei. Porque
porque ao não darem direito de defesa de Paulo, eles estavam rasgando a própria lei de Moisés. E aí nós entramos aqui no nosso texto de hoje, queridos. Eles interrompem o discurso de Paulo ao ouvirem a palavra gentio. E aí no verso 23 diz que o alvoroço tomou conta de tal maneira daquela multidão que eles, gritando, jogaram para o alto as suas capas, batendo a poeira das capas. Pastor, o que é isso? Não estou entendendo nada. Isso aqui era um ato comum entre os judeus quando eles se deparavam com pessoas que eram contrárias à lei, que rejeitavam a doutrina da lei de Moisés, que blasfemavam contra a lei. Por exemplo, você vai ter Jesus Cristo sugerindo algo muito parecido do que acontece aqui. Quando Jesus, vê se você vai lembrar, Jesus envia seus discípulos a pregar o evangelho de cidade em cidade, lembra? E aí ele deu algumas recomendações aos discípulos. Quem lembra alguma dessas recomendações? Não leve nada, não leve dinheiro, não leve mantimento. Aqueles que receberem você em casa, entrem e anunciem a boa nova. E aqueles que rejeitarem a pregação de vocês, o que vocês têm que fazer? O quê? Bater as sandálias, sacudir as sandálias dos pés e tirar poeira. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então veja que esse ato aqui que nos soa estranho, na verdade era uma prática comum dos judeus, acusando alguém de rejeitar a lei ou de blasfemar contra a lei. Então veja que essa atitude dos judeus aqui era uma atitude coerente com a conduta de um bom judeu. Como eu disse, Jesus sugeriu aos discípulos um ato semelhante. E é aqui o primeiro ensino dessa noite. Cuidado, esse é o ensino. Cuidado para que não pratiquemos coisas concernentes a crentes sobre bases erradas. Pastor, não entendi. Eu vou explicar. Este ato de levantar poeira era comum contra quem rejeitava a lei, blasfemava contra a lei. Eles estavam certos então nessa atitude? A princípio, sim. Mas qual é o erro? Paulo não era herege. Paulo não blasfemava contra a lei. Eles interpretaram mal uma determinada situação, o ministério de Paulo, e preconceituosamente, porque eles não conseguiam conceber a entrada de judeus no seio da igreja, eles tiveram uma atitude completamente errada. Ensino prático para as nossas vidas hoje. Nós podemos realizar coisas concernentes ao crente, mas cuidado para que não façamos essas coisas sobre bases erradas. Pastor, me explica, dá exemplo, né? Assim que a gente faz, quando está difícil de entender, dá exemplo. Eu vou dar um exemplo fácil. Crente deve orar? É até inconcebível crente que não ore. Então o crente deve orar, não deve orar? Agora, significa que todo crente que está de joelho orando, significa que a sua oração está sendo ouvida e aprovada por Deus? Não necessariamente, se as suas orações estiverem sobre bases erradas. Vamos dar um exemplo de uma base errada, quando pessoas entram em oração e só oram pedindo a Deus que os seus prazeres sejam saciados. A sua oração é reduzida a isto. Isso não é agradável a Deus. Mas a oração, pastor, é bênção, mas tornou-se pecado. Quando há orações vingativas, Senhor, Maria Lúcia olhou para mim atravessado na rua,
Ah, Senhor, que ela sinta dor, sei lá o quê. Por isso que o pastor é chato com letras de cânticos. O canto na igreja não é bênção? Depende. Se nós cantarmos inverdades, Deus ouvirá a nossa canção e se agradará da nossa canção? Então deu para entender, queridos. Atitudes supostamente legítimas de crentes sobre bases erradas é pecado. Pastor, como que nós resolvemos isso? Simples. Que seja constante na nossa vida autoexame cristão. Que em nossas orações estejam presentes, sabe o que, queridos? Uma oração semelhante ao do salmista, quando ele orou assim no Salmo de número 139, verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que este tipo de oração seja uma oração diária da nossa vida. Porque a pior coisa que tem, queridos, é alguém achar que está fazendo o bem, sendo enganado pelos seus próprios sentimentos, por sua própria carnalidade. Mas vamos ao texto. Dentro deste quadro de confusão que se retorna aqui nesta situação de Paulo, que toma conta daquele lugar, o comandante ordenou imediatamente que Paulo fosse enviado para a prisão e para a prisão sob tortura. Queridos, essa cena aqui ela é interessante porque os irmãos não vão lembrar. Mas Paulo discursou, quando ele pediu ao comandante, permita-me, eu rogo a ti, permita-me eu falar com o povo, o comandante permitiu. Ele falou em que língua? Peguei vocês. Está lá no último verso, cadê? No último verso do capítulo 21, verso 40. Obtida a permissão, Paulo em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, que na verdade ele falou em aramaico. Certamente o comandante não entendeu nada do seu discurso. Então imagina a cena, o comandante está aqui, tá, você pode falar. E ele começa a falar, o comandante deve olhar, não estou entendendo nada. E ele está deixando falar. E lá no meio do seu discurso, há uma guerra, uma confusão geral pedindo para matá-lo. Aquele comandante pensou que, olha, o que está acontecendo aqui? O que ele falou? E também, queridos, de certa forma, quando o comandante ele olha para uma multidão inteira, unânime, pedindo a cabeça daquele homem, qual é o sentimento natural que vem na cabeça do comandante? Ele deve ter culpa. Todo mundo, Adilmo, contra um? Ele deve alguma coisa. O comentarista Matthew Henry, ele diz o seguinte: a frenética conduta da multidão impressionou o oficial romano e este supôs que Paulo teria cometido algum imenso delito. Porém, verso 25, quando estavam amarrando com correias, e aí talvez há uma cena aqui interessante, porque se o comandante não entendeu o discurso de Paulo, quando o comandante diz para o centurião, amarra ele, certamente que ele disse em latim, e provavelmente foi Paulo agora que não entendeu. E aí quando o soldado obedeceu e começou a amarrar Paulo, que é o verso 25, né, na linguagem de hoje, Paulo falou assim, deu ruim. O que o comandante falou para ele? Está mandando me amarrar? Deu ruim. E aí o que ele diz? Paulo chega para o centurião e fala, é porventura lícito açoitar, torturar um cidadão romano sem uma condenação, sem um julgamento justo? Como assim cidadão romano? Na introdução aqui eu falei que e você gastou essa fortuna toda? E aí Paulo, queridos, talvez mais ironicamente ele diz, você gastou dinheiro? Pois eu sou de nascimento
Você entendeu essa parte, queridos? Nos dias de hoje seria como aqueles que são naturalizados. Por exemplo, nós temos um esportista brasileiro, ex-esportista, Fernando Meligeni, não sei quantos conhecem, tenista, ganhou aí alguns torneios pelo Brasil. Fernando Meligeni, ele é argentino. Se eu não me engano, com 3 anos de idade, ele veio para o Brasil e se naturalizou brasileiro. Então ele tem a sua documentação, ele é brasileiro pela lei, tanto quanto eu e você. Mas numa brincadeira, é como se Fernando Meligeni pegasse a identidade dele e falasse assim, aqui Osmar, eu sou brasileiro. E Osmar falasse assim, brasileiro da Argentina, eu sou nascido na Serra Macaense, rapaz. Ou como o carioca costuma dizer, né? Eu sou carioca da Gema, nascido no Vidigal, nascido na Rocinha, tijucano, não é assim? Então foi mais ou menos isso, queridos, que Paulo traz para o centurião, traz para o comandante, para mostrar para ele quem ele era. E aí, queridos, diante disso, nós temos o seguinte, minha mão suada aqui, atrapalhando tudo, ó. Nós temos o seguinte, queridos, há um ensino que nós podemos extrair daqui. Conquanto, queridos, esse não é o ponto a ser tratado por Paulo aqui, admitimos. Contudo, o próprio Matthew Henry, ele sugere essa ideia. Ao olhar para esta cena em que o comandante fala assim, eu gastei uma grana, rapaz, eu comprei. E Paulo falou assim, eu sou de nascimento. Matthew Henry vai dizer o seguinte, esta figura nos aponta para uma realidade maravilhosa espiritual. E é o segundo ensino que nós queremos trazer aqui. Matthew Henry vai dizer o seguinte, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, por direito, como Paulo disse assim, eu sou romano de nascimento, por direito. Matthew Henry vai dizer o seguinte, nós como nascidos de novo em Cristo Jesus, por direito, nós não podemos ser condenados sem passarmos por um julgamento. Então Matthew Henry diz assim, olha, essa cena aqui nos faz lembrar o julgamento, o dia do juízo final. Porque lá no dia do juízo final, nós não seremos condenados. Porque nascemos de novo e por direito, pela herança em Cristo Jesus, não seremos condenados. Jesus Cristo fala um pouco sobre isso, quando ele diz assim aos seus discípulos, em João capítulo 3, verso 18, quando ele diz, quem nele crê não é julgado, e julgado aqui no sentido de condenação. E aí Jesus continua dizendo, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites, é o verso 29. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano e o mandara amarrar. Lembra das palavras de Cícero? Só de mandar amarrar era uma abominação. Então, queridos, eu consigo olhar para este comandante aqui tremendo, com medo. Por outro lado, queridos, o comandante, ele era responsável pela paz daquela região. E ao mesmo tempo em que ele vê um cidadão romano, ao mesmo tempo ele olha para uma multidão pedindo a cabeça dele. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa então averiguar o que está acontecendo. E aí o que ele faz é o que nós temos no verso 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. É como se agora ele tomasse a frente de Paulo, soltou Paulo e falou assim, olha, cidadão romano, fica calmo, está tudo bem. Por outro lado, eu preciso ver o que está acontecendo. Você vai ter um julgamento justo. E aí ele, entendendo que é uma questão teológica, uma questão concernente
a lei dos judeus, o que ele faz? Ele chama os sacerdotes. Chama todo o sinédrio. E aqui, queridos, está o nosso último ensino, para nós encerrarmos nessa noite. O que nós aprendemos aqui, queridos? Aprendemos aqui que as nossas vidas podem passar pelas circunstâncias mais terríveis. Lembra o que aconteceu antes desse discurso? Paulo estava sendo espancado, terrivelmente espancado até a morte. E quem acabou livrando Paulo da morte sem querer foi o comandante, quando ele viu o tumulto e segura esse homem aqui. Tirou das mãos dos judeus enfurecidos. Então o que nós aprendemos aqui diante das circunstâncias mais terríveis, mais difíceis? Quando a gente acha que a morte chegou, quando a gente achar que não tem mais jeito, que não há solução, nós precisamos entender que a vida do bom cristão está nas mãos de Deus, e é Deus quem dá a última palavra. É Deus quem age conforme a sua soberana vontade. Aquele que estava por ser morto, agora estava sendo praticamente defendido pelo comandante. E ele se apresenta agora diante dos sacerdotes, sem algema, livre para se defender. Ah, pastor, mas em outros momentos, Paulo sofreu. E ainda sofrerá, a gente vai acompanhar os nossos estudos. Queridos, para a nossa vida, o que importa não é o sofrimento do presente, mas é a glória do futuro daqueles que perseverarem na fé. O que aprendemos com Paulo é que ele não recua 1 milímetro. Ele sabia que a oposição que se levantou aqui era em relação ao seu apego aos gentios, no sentido de pregar o evangelho ao gentio. Se ele quisesse se livrar destes judeus ou ganhar a simpatia desses judeus, ele dizia: olha, não, eu não vou mais pregar aos gentios. Eu não vou mais pregar aos gentios, calma. O problema, queridos, é que Jesus, lembra-se? Apareceu diante de Paulo e falou: vai aos gentios. Qual é o ensino aqui, queridos? Nós seguimos a voz de Cristo. Ah, pastor, mas eu vou me dar mal. Não vai não, queridos. Pode se dar mal momentaneamente nesta vida, mas na glória herdaremos os céus. Porque nós não fomos chamados a esta vida por Cristo para ter prazer e satisfação. É por isso que a conversão, ela se dá quando nós mortificamos os desejos da nossa carne e entregamos toda a nossa consciência e vontade a Cristo, para que Ele viva por nós. Não se preocupe com as tribulações, se preocupe com a vida santificada. Não se preocupe com as perseguições, se preocupe com uma vida de oração. Não se preocupe com os inimigos, se preocupe com o Senhor de toda a glória, a quem nós servimos. Que Deus nos abençoe, queridos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.